registrar que, se Lênin pudesse ouvir algumas coisas que se falam aqui, tremeria no túmulo. Ainda bem que não ouve. E é por essas e outras, presidente, que é importante fazer alguns registros aqui, ao encaminhar não ao destaque. É importante fazer alguns registros importantes, a começar pela pesquisa de opinião pública, que o Datafolha registra essa semana, onde a rejeição ao presidente da República cresce, confirmando todas as curvas que recentemente vêm sendo expressas nos diversos institutos de pesquisa. Cresce a rejeição e, a depender da região do país, é um crescimento bastante vertiginoso, a rejeição ao presidente e ao governo, com queda importante do índice de popularidade. É importante que esse registro se faça no Parlamento brasileiro, porque isso não acontece por acaso. Isso acontece porque há uma imensa falta de perspectiva econômica e social para o povo brasileiro, com o desemprego em altíssimo nível, porque o PIB tão esperado e anunciado não consegue passar de 0,4, tendendo, inclusive, a uma recessão, estagnação, quiçá depressão, a continuar a política econômica e macroeconômica no rumo que permanece, ou seja, sem saída, as universidades para fechar suas portas, a ciência sem recursos, a Amazônia pegando fogo numa tragédia que desgasta não apenas para dentro do Brasil, mas para fora do Brasil, numa dimensão não só da agricultura familiar, mas para a própria exportação dos produtores brasileiros, mas numa dimensão sociodiversa, na dimensão da segurança alimentar, da ciência, dos povos tradicionais, dos povos indígenas, dos quilombolas, na dimensão da ancestralidade daquelas terras, na dimensão que nós sabemos da soberania nacional brasileira. Nós temos hoje um crime acontecendo com total cumplicidade deste governo, porque destruindo e esvaziando os órgãos de fiscalização, os órgãos ambientais e as políticas ambientais brasileiras. Nós temos hoje um governo que não aponta políticas sociais para esse país, ao contrário, as destrói o Estado brasileiro, aponta a privatização de todos os instrumentos e empresas estratégicas desse país, além de todo o ódio, políticas de armamento de forma acriteriosa, violência, preconceito, destruição das políticas sindicais, agora quer atacar a União Nacional dos Estudantes, tirando sua única fonte de financiamento, que são suas carteiras. Essa é uma entidade dos estudantes brasileiros, anuncia isso da forma mais despudorada e inescrupulosa. Na verdade, nós estamos vivendo um país onde a restrição democrática é clara e explícita, onde o preconceito contra a negritude, contra as diversas identidades da diversidade humana se colocam. E a gente vê nesse plenário algumas falas absurdas, onde o preconceito é agudo. Hoje mesmo, nós vimos aqui o possível anúncio de uma proposta tirando do ensino fundamental as questões de gênero. Ideologia de gênero não é uma questão dos avançados e dos progressistas. Nós nunca defendemos ideologia de gênero. Essa é uma fala que não está na esquerda, nem nos setores progressistas, nem no movimento feminista. Portanto, as reações começam a acontecer na sociedade brasileira. Ontem mesmo em São Paulo teve um grande ato pelos direitos já. Um ato amplo, com 16 partidos, com lideranças nacionais e internacionais, com a presença de Noam Chomsky, com a presença de governadores, com a presença de lideranças políticas de peso desse país, com movimentos sociais, coletivos. Ato amplo, não foi só da esquerda, pela democracia brasileira. No Rio de Janeiro foi feito seminário unindo partidos importantes da esquerda brasileira,
discutindo a resistência democrática da cidade do Rio de Janeiro, chamado Fórum da Resistência Democrática. Hoje acontece no Rio de Janeiro, na Associação Brasileira de Imprensa, um ato chamado Ditadura Nunca Mais, em função do registro dos 40 anos da anistia, limitada, porém, um passo importante da democracia brasileira. Criamos aqui, no âmbito do parlamento, o Fórum Permanente de Defesa da Amazônia. Os movimentos sociais se espalham pelo país. Tem manifestação da Amazônia no dia 5, um novo tsunami da educação, 7 de setembro, manifestações ambientais no mundo contra as mudanças climáticas, dia 20, e as lutas vão se espalhando pelo Brasil. O povo não está passivo diante disso, não está parado. A sociedade se movimenta por democracia, por direitos, contra essas reformas que lhe retiram direitos e perspectiva. O povo não para de sonhar, não perde sua esperança, não perde a possibilidade de se movimentar, não perde a capacidade de colocar no futuro, no seu rumo, um Brasil que ele quer, o Brasil que lhe movimenta, que lhe tira a sua imobilidade. A inquietude faz parte do povo brasileiro, que se movimenta para viver, viver com qualidade. O setor produtivo também não está satisfeito, seja a indústria, seja a produção, todo mundo preocupado, porque não há saída à vista, não há política econômica suficiente para fazer o país se desenvolver. É preciso um projeto nacional de desenvolvimento. Amanhã, aqui no parlamento, teremos um grande ato pela soberania nacional. Todos estão convidados aí no auditório Nereu Ramos, a Frente Nacional pela Soberania, frente parlamentar mista, com a presença de muita gente. Virá aqui o senador Requião. Nós lançaremos a grande frente parlamentar mista pela soberania nacional. Este país precisa se soerguer, defender a sua soberania, o seu projeto nacional de desenvolvimento, para dar saídas para o povo brasileiro. E é isso que nós precisamos. Nós não queremos preconceitos, nós não queremos ficar com velho complexo de vira-lata, como dizia o ex-presidente Lula. Nós queremos democracia, nós queremos direitos e queremos um país desenvolvido, um desenvolvimento sustentável que preserve o meio ambiente. Nós queremos recuperar a ciência e a educação, nós queremos que as empresas estratégicas desse país sejam preservadas. Portanto, liberdade, democracia, direitos e soberania é o que queremos. Muito obrigada, presidente. Em votação. Orientação do pessoal. Posição. Presidente, o pessoal encaminha não ao texto e, portanto, concorda com a proposta do PT, porque é muito óbvio até que não se pode remeter ao Conselho de Recursos de Previdência Social